Outro traço narcisista é em relação à violência, né? A gente não tem parâmetro de violência e maternidade, porque sempre foi do jeito que foi, né? Os avós espancavam as nossas mães nos batíamos, e a sociedade concordou que bater educa. Então, nós não temos outro parâmetro para fazer uma comparação do que dá certo e o que dá errado. Porque o padrão sempre foi esse, que educar, que amar, bater faz parte de amar. E agir com violência com os nossos filhos é uma forma de amar e faz parte do amor maternal, o que é um grande erro, né? Então, a violência aberta, e toda violência é violência, tá, gente? Eu não separo violência de violencinha, não. Violência é violência. E a violência de modo aberto é tanto um traço narcisista adquirido por repetição, porque você apanhou da sua mãe narcisista e ela ensinou que é assim, como trauma adquirido também. Você ficou tão traumatizada que a forma de você enxergar é uma forma violenta. Você vive de forma violenta e agressiva e não percebe. E você reproduz isso no seu filho, tá? Talvez você vai dizer, eu não sou agressiva, eu não bato, mas você grita igual uma louca, xinga, coloca para ajoelhar no milho, né? Não é bater. E aí você bate, você não bate, mas a forma de você educar é uma forma violenta. Traz uma violência em si. Vou falar mais à frente disso, tá, gente? E também é uma forma de descarregar o fogo interno do vulcão em erupção. Então, a violência, eu não obrigo ninguém a acreditar, a colocar em prática nada do que eu vou falar, tá? Nada, 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 nada. É o que eu vivenciei. Eu era uma pessoa extremamente violenta. Vocês me olham aqui e pensam que sou uma santa. Nunca fui. Eu só nunca fui presa, gente. E nunca usei drogas ilícitas. Mas eu era uma pessoa muito violenta. Mas muito violenta mesmo. Com pessoas, com namorados. Quando eu conheci meu marido, ainda tinha uma violência instaurada, mas ele me maternou. Inconscientemente ele me maternou. E aí eu fui aprender o que era o amor. Mas muita coisa respingou nas minhas filhas. Muita violência verbal, gritos, descontrole emocional. Tudo mudou mesmo depois que eu descobri sobre o narcisismo e fui entender tudo. E é aí que é o lance da coisa. Depois da descoberta, a gente tem muita coisa para trabalhar. Muita coisa para descavar, derrubar e construir. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que ser violento e ter essa violência é quase que unânime, com todas. Eu não conheço nenhuma vítima, nenhuma sobrevivente que chegou para mim e disse que não tem essa violência interna. Que é isso que acontece com as crianças que vieram de lares disfuncionais. Tá? Não é a Virgínia que inventou, não. Isso daí é comprovado mesmo. Qualquer pessoa que vem de criança que vem de um lar disfuncional e ela não sabe lidar com isso, e eu vou explicar um pouco mais à frente com o livro, ela não sabe equalizar a violência vivida e as faltas vividas. E uma forma de equalizar isso é com a violência. Então, eu não me envergonho de ter vivido e ter sido, e ainda sou um ser violento. Porque é difícil lidar com a violência e se botar dentro de uma bolha no mundo do qual vivemos com tanta violência. No começo daqui eu falei, minha filha sofreu uma tentativa de assalto, botaram uma arma nela, eu fiquei uma semana doente, porque a polícia nada fazia, vigiando. A violência está em todos os lugares. Vocês acham que eu não tive vontade de pegar o cara e estraçalhar ele, apontando uma arma para minha filha? É muito difícil lidar com a violência na sociedade e lidar com a violência interna. Mas é possível. É possível, sim. A gente está tratando, primeiro, curar as feridas, né? E aprendizado, tá? Aprendizado. O yoga ensina muito, os Vedas, que são os povos antigos, que são os precursores do yoga e do Ayurveda, falam muito da não violência, sabe? É uma coisa que você treina.
E é o que eu fiz ao longo, desde a época que meu marido começou a me maternar, e é o que eu ensino no meu curso, e é o que eu vivo, é treinamento de não violência. A violência tem em todos os lugares. Todos os lugares, todos, o tempo todo. Você vai na mídia, liga a televisão, é violência. Você vai no cinema, dificilmente tem um romance ultimamente. Vocês só vão ver guerras e violência. Tudo é violência. E a gente sair do modo violento padronizado pela sociedade, além do mais, por ter vivido toda uma violência, é um treinamento para o resto da vida. Tá? Eu acho que a gente nunca vai ficar imune a viver de modo, a não ser que você vire um monge e vá viver retirado, em retiro. Porque se você é filho de mãe narcisista, é algo que tem que treinar para toda a vida, é algo que eu treino diariamente na minha vida, é a não violência. Entendeu? Também tem outro traço também que pode ser consequência vivida e aprendida ou também de traumas, que é a violência invisível ou a agressividade passiva. Talvez você não bate, não grita com seu filho, não xinga, não explode, mas você faz piadas de mau gosto, deixa o seu filho arrebentar o nariz no chão, porque você já repetiu 1000 vezes, não faz isso, não faz isso, e aí você vê que ele vai arrebentar o nariz no chão, você deixa. De alguma forma, essa violência ela é invisível. E aí também tem que autoanalisar. Da onde está saindo essa violência, né? Da onde está vindo essa violência velada? Será que você não está fazendo piada de mau gosto, não está manipulando o seu filho de forma agressiva? A gente sabe que as mães narcisistas, elas são quase todas, se não todas, agem de agressividade passiva, de violência invisível. Então, a gente pode ter adquirido, é algo que a gente tem que analisar. Outro traço ou consequência aprendida também, como é narcisista, é achar que está sempre certa e não se questionar se está agindo errado, tá? Falta de paciência é um traço aprendido, porque a mãe narcisista ensina dessa forma, ou porque não temos equilíbrio emocional em virtude dos traumas, né? Então, aquela bagunça emocional faz com que a gente não tenha equilíbrio emocional, com isso tudo não temos paciência, né? Por isso que eu falei que muitos relataram que não tem paciência com os filhos. E aí, volto a dizer, tem como treinar isso tudo, tem como treinar a paciência, a não violência. E a violência está atrelada, a paciência está atrelada à não violência. Quando você é um ser não violento, já trabalhou toda essa violência interna, você tem paciência. Por quê? Porque você não tem mais, seu coração, sua vida, não tem mais espaço para a violência e para o amor. E aí, quando a gente está mais aberta para o amor, a gente é mais paciente, né? Não é isso que fala lá em Coríntios, na Bíblia? Que o amor é paciente. Então, quando nós estamos mais abertas para o amor e a não violência, a gente é mais paciente, tá? É automático. Ansiedade. A ansiedade pode ser aprendida, como é narcisista, a maioria são ansiosas, ou consequência de tudo que você viveu, obviamente. Vamos ser ansiosos. Tem uma lista enorme de traços narcisistas, eu não vou colocar todos aqui, porque vai ficar extenso demais. Se você tem medo, como eu falei, seu filho terá medo. Se você tem baixa autoestima, seu filho terá baixa autoestima. É padrão mesmo. Todo desequilíbrio mental é adquirido. Não há abuso possível de um filho sem o consentimento da sua mãe. Quem diz isso é a Laura Gutman. Sabe, gente, em algum momento eu falei como mãe, você falhou. Mesmo a gente não tendo culpa, porque talvez, muitas, né, assim como eu, em algum momento moramos com a mãe narcisista tendo filhos, né? Talvez por N motivos tivemos filhos e aí convivemos. E muitas adoecem. Eu fiquei, com a minha filha de 1 aos 3 anos, eu fiquei muito ruim de depressão. Eu fiquei de cama, eu busquei ajuda psiquiátrica e vivia dopada para eu não cometer suicídio. Eu não vi, eu perdi esses anos da minha filha. Eu errei. Poxa, Virgínia, mas você não teve culpa. Não, eu não tive culpa, mas eu errei. Entende que, por mais que a gente não tenha culpa, a gente erra com a nossa ausência.
não estava ausente. Logo, minha mãe narcisista educou a minha filha como ela bem quis, né? Então, eu falhei na minha ausência, mesmo não tendo culpa, porque eu estava dopada de remédios, senão eu ia cometer suicídio. Mesmo assim, errei. Por quê? Se eu tivesse consciência de tudo, eu teria tido filho quando? Quando eu não estivesse morando mais com a minha mãe narcisista e teria minha independência financeira para pagar uma pessoa para cuidar da minha filha enquanto eu estivesse trabalhando ou enquanto eu estivesse doente. Então a gente erra quando a gente mora com a mãe narcisista e põe os nossos filhos suscetíveis a elas, quando a gente vai trabalhar e deixa os nossos filhos com ela. A gente erra. Mas talvez a nossa única opção naquele momento é errar. Mas esse erro vai ter consequências. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Não é para você ficar se punindo, ó vida, ó céus. Mas é trazer a ciência, o questionamento de que isso vai ter uma consequência para os nossos filhos. Eles estarem perto da mãe narcisista, né? Não é porque você sofreu com a mãe narcisista que só você precisa de cuidados e amparos. Não. Tudo que vivemos respingou nos nossos filhos, eles precisam de ajuda. Se ele foi usado, né, pela sua mãe narcisista, né, quem teve contato com a mãe narcisista aí, que tem filho, e já tinha filho, sabem que elas usam mesmo. E elas podem fazer deles bode ou dourado. E esses seus filhos vão ter essas consequências de bode dourado, né? Quem assistiu a série de vídeos sobre o bode expiatório, que eu acho que são 6 ou mais vídeos, tudo que tá ali pode acontecer com seus filhos. Tudo. Todas as sequelas. Se há o dourado, as sequelas vão ser de um dourado. Eu já fiz vídeo de consequências dos filhos quando tem uma avó narcisista. E aí sim, eles vão sofrer essas sequelas. Eles vão sofrer sequelas de serem bode ou serem dourados. Vai respingar neles. Eles precisam de ajuda tanto quanto você. Porém, se você repete aquilo que a sua mãe fez com eles, e você tira de repente, né, das garras da sua mãe, e só você cuida, mas você repete, esses seus filhos vão ter 2 intensificadores. O primeiro da sua mãe narcisista, e você confirmando o discurso materno, segundo a sua ótica, e vai ter sequelas. Já teve o primeiro discurso materno, que são todas impressões, né, que os filhos têm da gente, da mãe narcisista, que é um desastre. E aí você vem e repete, os traços narcisistas são 2 intensificadores de um discurso materno. São 2 intensificadores da forma como eles se expressam em relação a eles mesmos, em relação ao mundo, consequências psicológicas, tudo, porque filhos são livros em branco e as impressões que fazem são as impressões maternas, né? Seja você ou sua mãe narcisista. E aí você, de repente, imprimiu no seu filho, sem culpa, errando mesmo que sem culpa, tudo de errado que a mãe narcisista imprimiu. E aí vão ter vários problemas. Aí você vem por cima, talvez de forma bem menor, mas ainda assim, imprime por cima outro intensificador, não digo erradas, mas todas as impressões do avesso. E aí seu filho não entende direito o que é amor, que ora bate, ora ama. Aí talvez seu filho não entende que você se descontrola e ele não sabe que hora você vai explodir e ele tem medo de você. Ficam 2 impressões distorcidas do que é ter uma mãe. E aí os danos vão ser maiores, tá? Então, o primeiro passo, identificar quais danos foram provocados, né, nos seus filhos, da onde vieram essas consequências. Tem muitas, né, porque o tanto de comentário que eu vi quando eu perguntei sobre os filhos, tem muitas sobreviventes com filhos bem problemáticos mesmo. O buraco é bem mais fundo do que eu imaginava. São crianças realmente traumatizadas. E aí você tem que descobrir, identificar de onde veio. Isso veio provocado de você, veio provocado da sua mãe narcisista. Isso veio por esses 2 intensificadores, né?
A mãe narcisista que projetou isso, que distorceu tudo, e aí você imprimiu por cima também. Da onde vem isso tudo? Por que seu filho está assim? Tenho certeza que você vai se encontrar em algum momento e vai ver que a culpa não é totalmente da sua mãe narcisista. Não é, gente. Nunca é totalmente culpa da mãe narcisista. Por mais que seu filho tenha convivido. Claro que há casos e casos. Tem filhos sobreviventes que perderam judicialmente os seus filhos, né? E não foram criados por elas. Foram criados pelas mães narcisistas. Então, é caso praticamente perdido. Só um milagre mesmo de você conseguir tratar essas feridas. E já não envolve mais você não tem como se mudar e se tratar, porque o problema já não é com você, é só com a mãe narcisista, foi só ela que cuidou. Mas sim, não podemos nos isentar da nossa parcela de culpa, tá, gente? Porque a gente erra muito. Principalmente quem é filho de mãe narcisista, tá? Tirar o corpo fora, para mim, tanto faz. Se você tirar o seu corpo fora e botar a culpa só na sua mãe narcisista. A minha vida não vai mudar, nem das minhas filhas. O que não vai mudar é o seu filho, é a sua relação com o seu filho, é a forma como o seu filho vê o mundo, é a forma como o seu filho te vê, são os danos psicológicos dele. Então, para mim, tanto faz, estou aqui para te ajudar. Não estou obrigando ninguém a acreditar em nada e mudar nada. Estou te levando a pensar, só isso. Aí a decisão é sua e não muda nada na minha vida, tá? Depois, terapia, né? Levar seu filho... a minha filha mais velha, que foi mais respingada com isso tudo, tanto pela minha mãe narcisista como com a minha violência, ela fez terapia com 6, depois com 12 anos, ajudou bastante. Talvez seu filho precise de um psiquiatra, talvez seu filho precise ser medicado, não sei quais são os danos, mas seu filho precisa de muito amor, isso eu posso te garantir. A maior parcela de danos provocados aos filhos advém de forma direta pela avó narcisista ou de forma indireta através de você, mãe, em formas de padrões de repetição. É impossível dizer que se tira a maternidade de letra, sendo uma filha sobrevivente. Quem diz isso está mentindo descaradamente. Quando você se pega vendo seu filho fazendo o que é errado, você pensa... O que eu faria nessa idade? Ou você pensa, né? O que eu fiz? Como eu pensava nessa época? Entenda que dizer que você é uma mãe perfeita sendo uma sobrevivente é impossível. A conta não bate, gente. Quando a gente era criança, a gente não tinha padrão de nada. Como é que a gente vê os nossos filhos fazendo algo errado? Eu vou lembrar, eu vou lembrar. O que eu faço? Quantas vezes que eu me peguei fazendo isso? E agora? Como que eu era antes? Abobalhada, dopada, minha mãe me dopava de remédio. Como que era? Como era a sua infância? Sabe? A gente não tem padrão correto para medir. E aí, quando a gente não tem um padrão, porque tudo foi escangalhado na infância, a gente não vai ser mãe perfeita, minha gente. Para de querer se sabotar, para de querer ficar pagando de boa mãe lá no grupo Flor de Lótus, com medo do que os outros vão falar. Ninguém vai te julgar, não, porque se alguém te julgar, a pessoa vai ser banida por mim, pelas administradoras. Sabe? Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de encarar a realidade de que a gente não é perfeita, de que nós que viemos de um lar disfuncional erramos mais do que as outras mães que vieram de um lar super normal. Então, para de querer se enganar, tá? Só vai atrasar para você como pessoa, para você como mãe, principalmente para os seus filhos, né? Então, não existe isso, eu tiro... Quem é do grupo Flor de Lótus vai ter visto lá. Teve gente que falou, teve sobrevivente que falou que é mãe perfeita, teve sobrevivente que falou que não precisa mudar nada, que os filhos têm uma baita sorte.